irmãos, segundo Reis, capítulo 5, é uma história que já preguei sobre isso há muito tempo aqui na igreja, mas outros pregadores já estiveram aqui falando dessa mesma história. E quando eu li esse texto, o Senhor me falou ao coração, porque aqui nesse encontro de personagens, de pessoas, nós vamos perceber o caminho para se ter um encontro com a graça. Eu sei que todos nós aqui já tivemos esse encontro da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E essa graça, ela tem um percurso muitas vezes até chegar a nós. Ela tem um caminho. E a história de Naamã é uma história que a gente percebe esse caminhar de Deus para que nós assim possamos ouvir a palavra, nós possamos ter esse encontro com o Senhor. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 moedas e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, o meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes e, em sinal de medo, lhe disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo?
deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não o faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mudas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me curvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Amém, queridos? Muito bem, esse é o momento da história que a Síria saiu para guerrear. Logo no começo diz: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, e diz no versículo 2: tropas saíram da Síria. Então eles saíram e foram guerrear contra Israel. E possivelmente, depois dessa batalha, que Israel levou alguns escravos, e a Síria levou alguns escravos de Israel, mais na frente nós vamos ver que possivelmente houve um acordo entre Israel e a Síria e estavam vivendo em paz. Por quê? Porque Jorão, o rei de Israel nesse período, ele vai dizer que a carta seria mais para exatamente romper essa vida pacífica entre Israel e a Síria. Então, é esse momento histórico que Israel estava vivendo. Tá? Então, o que a gente quer pensar dentro desse contexto é exatamente como é que nesse momento de conflito a gente pode perceber a ação da graça de Deus, como é que Naamã teve esse encontro com a graça. E a gente precisa então entender um pouco sobre os personagens que ali estão envolvidos, e eu quero falar um pouco sobre esses personagens. Porque se a Síria era inimiga de Israel, Naamã era um inimigo de Israel. E se era inimigo de Israel, era inimigo de Deus. Então, o que estava acontecendo ali é que um inimigo de Deus, no final da história, foi abençoado, porque ali ele recebeu a graça de Deus, e ele foi curado, e ele se converteu, ao Deus, o único Deus de Israel. Tá? Então nós queremos pensar um pouco essa história. Como é que isso aconteceu? Será que isso acontece, esse caminho, esse percurso acontece com todos nós, ou com apenas algumas pessoas? Tá? Então nós vamos ver primeiro a história de Naamã. Quem era Naamã? Quem foi Naamã? Naamã foi o comandante do exército sírio. E ele era um homem que era muito reconhecido socialmente, porque era um general, era um comandante vitorioso nas batalhas. Mas é interessante a gente perceber que Naamã era vitorioso porque foi um instrumento usado por Deus que dava vitória à Síria nos combates da Síria, nas guerras que a Síria realizou. O texto diz exatamente isso,
quando a gente vê aqui, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, do rei, e de muito conceito, ou seja, socialmente reconhecido, tinha um status social elevado, era muito querido pelo rei, por causa da importância como comandante do exército. Mas, diz aqui, porque por meio dele, o Senhor, e aqui o Senhor maiúsculo, tá, irmãos? Deus tinha dado a vitória à Síria. Possivelmente, o juízo de Deus sobre Israel pela idolatria, Deus permitiu que a Síria ali ganhasse essa batalha contra Israel, como juízo contra a idolatria que estava acontecendo ali em Israel, tá certo? Então Naamã era esse homem, mas era um homem doente, era um homem que tinha todas essas vantagens, tá? Mas era um homem doente, tá? Então nós vamos ver que ele tinha duas doenças. Interessante que a Bíblia relata apenas uma, né? Mas ele tinha duas doenças que nós precisamos conhecer quais eram essas doenças. Qual eram essas doenças de Naamã? Tá certo? Então vamos lá. A primeira doença, sabe qual era? Quem adivinha? Adivinhar, hein? A primeira doença foi o orgulho. Naamã era um homem orgulhoso, era um homem vitorioso, era um homem que não conhecia a derrota, mas era um homem que era exaltado pelos outros homens. E ele então era um homem orgulhoso. A gente percebe isso no decorrer da história, como ele era um homem orgulhoso. E o orgulho, irmãos, o orgulho é aquele mal interior da nossa alma que nos afasta de Deus. O orgulho, ele nos afasta de Deus e nos aproxima mais de nós mesmos. Nós somos mais queridos por nós amamos mais a nós mesmos. O orgulho é aquele sentimento que nós temos de nós mesmos. Nós nos exaltamos, nós nos achamos melhor que os outros, nós nos achamos aquele camarada que está acima de todas as pessoas. Quanto mais se elogia, quanto mais fala das vitórias e tudo mais, mais se exalta a pessoa. Interessante é que o orgulho atrapalha a nossa vida de um modo geral. O orgulho é que nos impede muitas vezes de perdoar as pessoas, por exemplo. Quando nós somos alcançados ou atingidos pela mágoa, o que nos impede de liberar o perdão é o orgulho que nós temos dentro de nós. O orgulho muitas vezes impede relacionamentos sadios com as pessoas, porque nós nos colocamos como melhores do que os outros. E Naamã estava doente da alma, porque era um homem orgulhoso. Mas ele não apenas era um homem doente da alma, mas era um homem doente da carne, era um homem que tinha uma doença física. E aí vocês sabem, porque a própria Bíblia diz, qual é a doença? Era a lepra. Ele era um homem leproso. Interessante é que o orgulho afasta os homens dos homens, mas a lepra afasta também. Porque naquela época o leproso ele tinha que se afastar, embora ele fosse comandante, embora ele vivesse ali junto com o seu pessoal no exército, mas eu tenho certeza que havia uma série de situações em que ele precisava se preservar nessa relação, no contato com as outras pessoas. E a lepra, portanto, ela o separava, dos homens, separava dos homens. Então nós temos uma doença da alma que separava de Deus, e nós temos uma doença da carne que separava dos homens, que todas duas, tanto a doença da alma como a doença do corpo, conduziam à morte. Porque a doença da alma conduz à morte espiritual, mas a doença do corpo à morte física. Então, todas as duas doenças que ele tinha, eram doenças que conduziam à morte. E Naamã era
esse homem, né, que tinha essas duas doenças. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune, né? Diz aqui o texto bíblico. Tá? Depois de Naamã, então Naamã era essa figura que eu falei para vocês, mas depois dele tinha uma outra personagem aqui. Esse personagem não tem nome. Interessante, porque nós não temos registro de quem era. Nós temos o nome de Naamã, o comandante, nós temos o nome do rei, né, da Síria, que era Ben-Hadad na época, é histórico, está registrado isso. Nós temos o nome do rei de Israel, que era Joram, e nós temos o nome do homem de Deus, o profeta, que era Eliseu. Mas o nome dessa menina não está escrito o nome dela, só diz que era uma menina israelita, e essa menina era uma escrava. Mas percebam que na história do encontro de Naamã com a graça, ela é a primeira ponta do elo que vai fazer com que Naamã se encontre com Deus. Então tudo começa com a menina e termina com o homem de Deus. O primeiro passo para o encontro de Naamã com a graça, ou o primeiro passo para o encontro de Naamã com Deus, foi essa menina, que saiu de Israel, escrava, foi levada para a Síria, e ela passou a servir exatamente na casa desse comandante, que era um instrumento de Deus para as vitórias do povo sírio. Começa a perceber como é que Deus escreve a história. Então essa menina, ela vai para o palácio, ela vai para a casa desse general, desse comandante que era doente de lepra, e ela conhece o problema desse comandante, e ela não só conhecia o problema do comandante, ela conhecia outras coisas que facilitaram aí a caminhada desse comandante para o encontro com Deus. Primeiro, ela conhecia o profeta, ela era de Israel, e o profeta era de lá também, e ela conhecia esse profeta. E como ela conhecia o profeta e sabia como Deus usava aquele homem de Deus para a realização de milagres, ela podia testemunhar, falar daquilo que ela via e daquilo que ela ouvia a respeito do profeta, a respeito do homem de Deus. E foi isso que ela fez, porque ela foi um instrumento de Deus para dizer a Naamã: olha, lá na minha terra, ela falou para a mulher dele, que era a serva dela, e ela falou para Naamã, e ela disse assim: olha, na minha terra tem um profeta que pode curar o seu esposo, se ele for lá, ele vai ser curado. Então ela foi e testemunhou dessa questão. Depois, irmãos, nós podemos ver que ela era uma escrava, era serva, mas ela obedeceu a hierarquia, né? Ela não foi direto falar com Naamã, mas ela falou com a sua patroa, né? Com a pessoa com quem ela estava servindo. Ela falou com a esposa de Naamã, e ali depois ela falou com a esposa de Naamã, e aí a esposa falou para Naamã, e aí seguiu o processo. Mas tudo começou com essa menina aí, que era a pessoa, né, que tinha sido levada como escrava, tá? E aí a gente pode entender que essa menina, ela fez um link entre a família de Naamã, o rei e Deus. A peça importante ali, né? Ela linkou Naamã falou com o rei, e o rei com o homem de Deus. Então, a peça principal aí nessa história, que vai terminar com o homem de Deus, foi exatamente essa menina. O outro personagem era o rei da Síria. O rei da Síria, o nome dele nesse período aqui da história, era essa pessoa que está aí, Ben-Hadad, tá? Ele viabilizou esse encontro de Naamã com o homem de Deus. Por quê? Porque acreditaram na menina. Naamã chegou lá e disse
assim: olha, a menina disse isso, isso e isso sobre o homem de Deus que mora lá em Israel. E ele então acreditou e foi falar com o rei. E o rei, sabendo que havia essa possibilidade, essa esperança do seu comandante ser curado, e a importância que esse comandante tinha para o rei da Síria, ele imediatamente ele disse que iria enviar uma carta para o rei de Israel. Então ele viabilizou o encontro de Naamã com o profeta, mandando uma carta ao rei de Samaria. Por quê? Porque Naamã era muito importante para o rei. O outro personagem dessa história se chama Jorão. Não é Chorão, é Jorão, um J. Jorão era o rei de Samaria. Versículo 7, vocês estão vendo aí escrito, dá a entender que havia um acordo entre os reis. Então é no versículo 7 que a gente vai perceber isso, né? Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Rompeu o acordo, rompeu a aliança. Então havia uma aliança nesse momento histórico entre a Síria e Israel. E aí, mas não havia aquilo que era importante para a cura de Naamã. Por quê? Não havia poder espiritual. E por que não havia poder espiritual, irmãos? Porque era um rei idólatra. Jorão era idólatra, o povo era idólatra, e não havia, portanto, poder espiritual para que eles pudessem entrar na presença de Deus e ali pedir a cura de Naamã. E ele então vendo, e ele vai dizer: quem sou eu, sou Deus, para realizar essa cura. Ele está reconhecendo a sua incapacidade espiritual em resolver o problema. E às vezes, irmãos, eu fico pensando na igreja, porque a igreja, ela muitas vezes, ela está nesse momento histórico que Israel está. O pecado da igreja, a idolatria da igreja, ela tira o poder espiritual da igreja. Se a igreja ela não está em comunhão e intimidade com Deus, se ela não está andando nesse caminho de estar diante da face de Deus, você pode ter certeza que é uma igreja que não tem o poder do Espírito sobre ela. E muitas vezes nós temos medo de avançar. Por quê? Porque o medo de avançar é o medo de que as pessoas possam conhecer o nosso pecado. E a igreja então ela estaciona para que não seja visto o pecado da igreja. E ele então remete. Só que nesse momento, irmãos, um homem assume a responsabilidade da cura de Naamã. E esse homem se chama Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Era um homem que vivia diante da face de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que falava e Deus cumpria com aquilo que o homem falava. Ele falava por Deus, era um profeta de Deus, né? Então esse homem chamado Eliseu, esse homem de Deus, ele evoca, ele chama para si a responsabilidade da cura do comandante da Síria. E é isso, eu penso muitas vezes que está faltando entre nós. Está faltando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa chamar a responsabilidade da cura da grande maioria das pessoas, né, das pessoas que estão tanto dentro como fora da igreja. Pessoas que precisam, irmãos, passar pela quebra do seu orgulho e passar pela cura, para que assim possam realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. E é então nesse contexto, entre pessoas que se relacionaram e que conversaram, que nós vamos agora entender como aconteceu esse processo. Então veja, a primeira coisa foi o encontro de Naamã
com Eliseu. Então percebam, Naamã, comandante do exército, ele vai a Israel com seu exército, e ali eles ganham a batalha, e eles levam alguns escravos, e um desses escravos é uma menina que chega à casa dele, e ali passa a se relacionar na família, e elas tomam conhecimento de que ele é doente leve. E aí ela diz assim: vai para Israel, que tem um profeta que vai curar. E ele vai. E quando ali ele chega, Eliseu diz assim: pode trazer, que aqui tem homem de Deus que vai curar a sua doença. Então ele vai para lá. Agora é interessante como é que acontece esse encontro, irmãos, se a gente for analisar um pouco esse encontro. Por quê? Porque quando ele chega lá, né, ele chega com todo o seu aparato, todo o poder, riqueza, e ele representado. O homem que tinha o status de comandante do exército, que tinha todos aos seus pés, e é dessa forma que ele chega para falar com o homem de Deus. E eu vejo ali, irmãos, que faltou um pouco de quê? De humildade. Nós não podemos chegar aos pés de Deus, irmãos, com orgulho. Nós não podemos chegar aos pés de Deus exigindo de Deus, querendo que Deus faça, porque eu quero que faça. A nossa forma de chegar à presença de Deus é com humildade, porque nós dependemos de Deus, não é Deus que depende de nós. E aqui no versículo 9, nós vamos ver o seguinte: então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Às vezes eu fico imaginando essa pompa toda, irmãos. O camarada chegou, né, vocês viram ali, com 300 e tantos quilos de prata, com 70 e tantos quilos de ouro, né, com um exército com ele. Ele para ali na porta, talvez uma casinha, não devia ser uma casa muito grande, né? Mas para ali na frente da casa de Eliseu, com toda a sua pompa. E aí diz assim: chama o profeta, né, para que esse profeta me cure. E então, irmãos, o que ele precisava, a primeira cura que ele precisava, não era a cura da sua carne, não era da sua lepra, mas ele precisava primeiro ser curado da sua alma. Eu acho que todos nós precisamos disso. Nós precisamos passar primeiro pela cura da nossa alma, por todas as doenças que a nossa alma tem. E olha, eu quero dizer para vocês, não são poucas as doenças que nós temos. Muitas pessoas vivem presas a doenças da alma. E nós precisamos nos libertar de todas elas, para que nós realmente venhamos a ter uma comunhão com Deus. Enquanto morar em nós a ira, o ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza da vida, né, nós, irmãos, estamos marcados nessa alma que está nos distanciando, é uma doença que está nos distanciando de Deus. Aquele homem, ele precisava primeiro ser curado da sua alma. E aí nós vamos ver o seguinte, que Eliseu começa a tratar essa questão. Como é que ele começa a tratar essa questão? Ele não vai lá atender o comandante. O comandante chegou lá pensando que ele ia ter, né, conversar com ele, entender o seu problema e aí curá-lo da sua doença. Eu acho que é assim, né? A gente quer conversar com um homem, a gente vê assim: olha, o pastor Paulo tem poder. Aí o camarada sai, né, vai até esse pastor, e aí quer conversar com o pastor. Se não for com o pastor, ele não conversa com ninguém, tem que ser com o pastor. Por quê? Porque o pastor é o que tem o poder. E aí ele vai, né, conversar com o pastor. E Naamã diz assim: eu quero conversar com esse homem. Só que o poder não está no homem, irmãos. O poder está em quem? O poder está em Deus, né? O poder não é no homem. O homem é um instrumento de Deus para que o poder de Deus possa se manifestar. E ali Eliseu não vai nem na porta para receber Naamã. Ele manda um servo lá, um discípulo, né? E esse discípulo então vai falar com Naamã. E aqui diz, né, está escrito aí: Eliseu não vai ao seu encontro, ele manda um mensageiro.
E aí, irmãos, nós precisamos aprender a nos curvar diante de Deus. É nesse momento em que nós buscamos a Deus. Ele foi atrás da cura, e ele foi atrás de um homem que falava por Deus, em nome de Deus, na verdade. E ele então precisava ser humilde, ele precisava se curvar diante disso. Ele não precisava de toda aquela pompa para chegar lá, bastava que ele fosse sozinho ali, conversasse com o profeta, e o profeta teria atendido. Então nós precisamos nos curvar aos pés de Cristo. Não é o contrário, não é Cristo que se curva a nós, mas somos nós que nos curvamos diante de Cristo. A segunda coisa que a gente observa nesse processo, então, o primeiro seria quebrar esse orgulho que havia na alma de Naamã, e que nós precisamos também, todos nós precisamos passar por esse processo de quebra das nossas doenças da alma que nós carregamos conosco. E o segundo caminho foi esse. Quando Eliseu mandou o mensageiro, quando Eliseu não foi até a porta, ele teve uma reação que foi proveniente do seu próprio orgulho. Ele manifestou ali toda a sua doença naquele momento ali. Então, qual foi a reação dele? Ele ficou indignado, como diz o texto aqui. Vejam aí, versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas o versículo 11 vai dizer o quê? Naamã ficou indignado com o negócio. Em vez de ele ficar alegre, porque o profeta mandou dizer: olha, você vai ficar curado, basta você ir. Ele não, ficou indignado. E indignado significa dizer, sabe o quê? Que ele ficou descontente, ele ficou aborrecido, ele mostrou naquele momento ali todo o seu orgulho, né? Todo aquilo que tinha dentro dele, ele precisava ser retirado. E aí, irmãos, a gente vai ver os motivos dessa indignação. Quais foram os motivos dessa indignação? Primeiro, que ele não foi recebido pelo profeta. Ele já queria ser recebido pelo profeta. Era um homem que era recebido pelo rei, que não queria ser recebido pelo profeta. Eu imagino uma casinha, né, humilde, ele olhando para aquela casinha e ele dizia assim: esse camarada aí, não é? Esse pobretão, não é isso? Esse zero à esquerda, não é? Não vem nem aqui fora para falar comigo. E aí ele se indignou. A segunda coisa que a gente percebe ali é que o profeta, ele não invocou o nome do Senhor sobre ele. E o que é que ele esperava? Ele esperava que o profeta chegasse lá e fizesse as danças lá, passasse lá a mão na lepra dele, né? E aí depois de tudo aquilo ali, ele ficasse curado. Olha lá, pensava que seria assim. E ele então se indignou com isso. E aí ele não impôs as mãos sobre a lepra. E aí a indicação da cura pelo banho no Rio Jordão foi aí que frustrou as expectativas dele. Ora, se o negócio era só tomar banho no rio, por que não tomar banho no rio lá de Damasco, capital da Síria, né? Porque os rios de Damasco, segundo ele, aqui nessa história, eram rios mais limpos, né? Então, se era o negócio de tomar banho, tomava banho lá em Damasco. Já nem eu vim aqui viajar, sair da Síria até Israel para tomar banho no Rio Jordão. Não, ele se indignou, irmãos, e aí frustrou as expectativas daquele comandante. O que a gente percebe nisso aí? Que o seu orgulho deixou cego. É isso que o orgulho faz com a gente. O orgulho nos deixa cegos para enxergar a vontade de Deus, para enxergar aquilo que Deus quer de nós, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Nós nos tornamos cegos, né, para a vontade de Deus. E ele então
precisava ser quebrantado nessa questão. E aí tem duas coisas que são importantes para a gente entender, né? Ele precisava não apenas entender que aquilo que havia nele estava deixando ele cego para ouvir a voz de Deus, porque o profeta diz assim: vai, toma banho de Jordão, se mergulha 7 vezes. Ele não ouviu a voz de Deus, mas ao mesmo tempo Deus colocou pessoas ao lado dele que o convenceram daquilo que Deus havia mandado ele fazer. É o segundo ponto que faz com que ele fosse curado e fosse alcançado pela graça. Qual foi o primeiro? A menina. A menina foi colocada ali para conduzir Naamã ao encontro com o profeta. Mas Deus colocou pessoas que tinham bom senso, que tinham prudência. E quando o general se revoltou, se indignou, esses oficiais que estavam ali junto de Naamã o convenceram de que ele deveria ouvir a voz de Deus. O que é que custa para você? O que é que custa você ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus nesse momento que você está buscando a cura? Se o profeta está dizendo que você vai ser curado, o que é que custa você fazer? Irmãos, muitas vezes nós precisamos ser convencidos, né? Nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz de várias pessoas que estão falando: olha, Deus diz que é assim, a palavra de Deus diz que é assim, e a gente não dá ouvidos, porque acha que nós entendemos, somos mais sabidos do que tudo aquilo que está sendo dito. E nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, ali, falando da palavra de Deus, nos convencendo a ser obedientes à palavra de Deus. Obedientes à palavra de Deus. Então, ali o nosso general, ele precisou ser convencido. E quando ele então entendeu, ele foi convencido, ele foi obediente à palavra de Deus, aconteceu o encontro dele com Deus, o encontro com a graça. E ele foi curado, né, e ele se converteu ao Senhor naquele momento. Então vejam aí que no 2 Reis, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. A conversão dele foi ali. Quando ele então entendeu, nós tivemos, aliás, eu falei segundo lugar, mas foi o terceiro. O primeiro foi a menina, o segundo foi o homem de Deus, a ação do homem de Deus que proclamou ali a palavra de Deus, e o terceiro foi o convencimento das pessoas que estavam com ele. E aí ele obedeceu, ele foi ao Jordão, ele mergulhou 7 vezes, diz o texto aqui. E quando ele se levantou, a sua pele estava igual a de uma criança. E ele então ali se converte assim. E diz o texto que ele reconhece que só havia Deus em Israel. E aí, irmãos, a gente vai perceber que fica claro ali, e fica claro que a sua humildade, ela retorna, porque ele volta para Eliseu, agora não mais com toda a sua pompa, agora já humilde, conversa ali com Eliseu, e ele se coloca diante dele e vai dizer para ele com toda a humildade que só existe um Deus, esse Deus é o Deus de Israel. Então, que maravilhosa graça, né? E nós cantamos aqui muitas vezes, e muitas vezes nós não enxergamos como ela chega até nós, todo o percurso que Naamã era um homem que foi instrumento de Deus, e Deus tinha um propósito com ele na cura de Naamã, porque todos nós temos um propósito nas mãos de Deus. Mas para que esse homem tivesse um encontro com o Senhor, foi preciso que pessoas estivessem ali para conduzi-lo até esse encontro com o Senhor.
E é isso que as pessoas lá fora precisam, irmãos, precisam de nós. Nós somos esses elos, nós somos esses pontos que estaremos sempre ali para falar de Deus, para convencer as pessoas e para proclamar a palavra de Deus. Porque só assim, nesse caminhar, é que as pessoas poderão se encontrar verdadeiramente com a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda o seguinte: Naamã era inimigo de Deus, por isso que foi graça, porque nós pecadores, nós estamos distantes de Deus, debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, e sobre nós é derramada a graça. Por isso que Naamã, sendo inimigo de Deus, ele foi alcançado pela graça. E ele, sendo inimigo de Deus, ele estava numa situação desesperadora, impossível aos olhos humanos, e ele estava distante das promessas de Deus, porque ele era um gentio, mas assim mesmo, porque fez todo o percurso que foi necessário fazer, ele se encontrou com o Senhor, se converteu e teve um encontro verdadeiro com Deus, né? A graça do Senhor, né? Que maravilhosa graça. Eu não sei qual foi o caminho de vocês. Alguns de vocês já nasceram em lares evangélicos, né? Outros não. Outros foram alcançados depois. Mas eu tenho certeza que Deus colocou pessoas ao lado de vocês para falar, para ensinar o Evangelho. E é isso que agora nós precisamos fazer, seguir esse percurso. Ser a menina, ser o homem de Deus, ser aquelas pessoas que convenceram Naamã para chegar lá. E a igreja não pode simplesmente estar aqui, sentada, esperando que pessoas venham para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ser este elo do encontro verdadeiro com a graça do Senhor. Amém? Curvem suas cabeças, queridos.